Bom dia, pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Pessoal, continuando então a estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Agora nós vamos encontrar algumas medidas, tá certo? Então vamos direto aos exemplos aqui, ó, para ver o que eu estou querendo dizer, né? Que nem aqui no exemplo 1, nós temos um triângulo retângulo, tá? Temos um ângulo interno, né, de 25 graus, temos uma medida, aqui é o cateto, né, é um dos catetos, 4,6 centímetros, e temos aqui a hipotenusa, não é isso? Sempre de frente para o ângulo de 90 é a hipotenusa. Eu tenho aqui uma medida x. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o valor dessa medida x, ok? Aplicando as razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que identificar aqui é o que nós temos, né? Então, como eu disse para vocês, o 4,6 é cateto, não é? Em relação a esse ângulo de 25, tá bom? Em relação a esse ângulo, esse cateto é cateto adjacente, tá bom? E o que nós temos que encontrar é a hipotenusa, tá ok? Hipotenusa é o x, né? A medida x é sempre oposta ao ângulo de 90. Então nós temos que pensar na relação trigonométrica que trabalha com cateto adjacente e hipotenusa, tá bom? Então nós temos que voltar lá e ver qual é a relação trigonométrica. Vamos fazer um resuminho rapidinho aqui. Deixa eu só pegar uma folha em branco. Deixa eu ver só um minuto. Pode ser aqui, ó. Então vamos lá. O seno, né? O seno de um ângulo x é cateto oposto, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ou hipotenusa. O cosseno, né, de um ângulo x é cateto adjacente sobre hipotenusa também. Hipotenusa. E a tangente de um ângulo x é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então na hipotenusa não utiliza na tangente não utiliza a hipotenusa, né? Sobre cateto adjacente. Certo? Então vamos lá. Então vamos voltar ao exercício aqui, né? Então aqui eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, não é isso? Então a minha relação trigonométrica aqui é cosseno, ok? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, como sempre, né, estamos nos referindo a um ângulo, então aqui fica cosseno, vamos lá, já começando a resolver, tá? Cosseno do ângulo de 25 graus, tá bom? É sempre cosseno, seno, tangente de um determinado ângulo. Nesse caso aqui, de 25 graus é igual. Então, o cosseno é cateto adjacente, 4,6, sobre hipotenusa x. Ok? Bom, agora como que eu vou descobrir esse x, né? Nós precisamos saber qual é o valor do cosseno de 25 graus, tá? Para isso existe uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui no livro, tá? Aqui no meu computador, só um minutinho então. A tabelinha, ó, depois eu vou deixar para vocês lá, tá? Essa tabelinha aqui, ela tem todos os valores do seno, cosseno e tangente, que vai do ângulo, né, de 1 grau até o ângulo de 89 graus, tá? Então nós temos essa tabelinha aqui para consultar. No caso aqui, eu preciso saber o cosseno de 25 graus. Então eu vou achar o 25 aqui. Deixa eu chegar mais perto. 25, o cosseno é a tabela do meio, né? Só verificando aqui. Opa, cosseno é a coluna do meio ali. Então de 25, o meu cosseno é 0,9063. Então eu vou usar só o 0,90, tá bom?
vamos usar duas casas decimais, tá certo? 0,90 é 0,9, tudo bem? Então vamos substituir ali o cosseno de 25 por 0,9. Então, vamos lá. Voltar aqui, né? Aqui. Continuando lá. Então 0,9, né? Então o cosseno de 25 é 0,9, que é igual a 4,6 sobre x. Ok, pessoal? Certinho até aí? Bom, como que nós vamos resolver então, né? Como nós vamos encontrar o valor de x ali? Bom, como nós temos uma fração aqui, quando você tem uma igualdade de duas frações, tá? Então você pode colocar 1 aqui, por exemplo, tá? Então você tem uma igualdade de duas frações, né? Basta você multiplicar em x, né? Essa regrinha já é antiga, acho que vocês já estão familiarizados com ela. Só multiplicar em x quando você tem uma igualdade de duas frações, tá? Então, o que acontece? Procure sempre multiplicar primeiro onde tem a incógnita, no caso x. Então, x vezes 0,9, tá? X vezes 0,9 dá quanto? 0,9x, né? Multipliquei aqui. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes 4,6 dá... Isso é igual, então, a 4,6. Bom? Toda vez que está multiplicando x, vai lá do outro lado, dividindo, não é isso? 4,6 dividido por 0,9. Pessoal, se você fizer essa continha, o x vai dar 5,11. Bom? Como está falando em centímetros, então aqui é centímetros. No caso aqui, a minha hipotenusa vale 5,11. Certo? Então, nós temos que consultar a tabelinha para saber qual é o cosseno de 25. Tá bom? Beleza. Vamos para o próximo exemplo aqui, né? Exemplo 2. No exemplo 2, nós temos aqui mais um triângulo retângulo, né? Temos que encontrar o valor de x aqui, certo? Então, em relação a esse ângulo de 62 graus, o x é cateto oposto, tá? E o 12 é a hipotenusa, não é isso? Sempre de frente para o ângulo de 90, né? Então, a gente tem que usar a relação trigonométrica que utiliza cateto oposto, no caso é o x, e hipotenusa, que é o 12. Cateto oposto, hipotenusa é seno, não é? Seno de 62 graus. Então, vamos lá? Então, seno de 62 graus, né? É igual cateto oposto, x, sobre hipotenusa, 12. Tudo bem, pessoal? Então, novamente, se eu consultar aquela tabelinha, tá? Se eu for consultar aquela tabelinha, o seno de 62 graus vai dar 0,88, utilizando sempre duas casas após a vírgula, né? Então, substituir o seno de 62, que eu encontro na tabelinha, que dá 0,88, e o continuo aqui é igual, ó, igual a do x sobre 12, tá? Então, novamente aqui, né? Você pode colocar o número 1 aqui embaixo e multiplicar em x, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para ver se a gente consegue ficar melhor aqui. Aí. Então, sempre multiplicando onde tem a letra primeiro, tá? Mais fácil. X vezes 1, x, né? Agora, 0,88 vezes 12. Vamos colocar aqui, ó. 0,88 vezes 12, né? Essa continha aí, né? 0,88 vezes 12 vai dar 10,56. Ok, pessoal? Centímetros também, né? Está falando em centímetros ali. Certo? Então, esse daqui é o valor do meu cateto x aqui, né? 10,56. Continuando, vamos a outro exemplo aqui, exemplo 3. Aqui, aí. Bom, vamos lá. Agora o meu ângulo de 20 graus, né? Em relação a esse meu ângulo, eu tenho o x, que eu preciso encontrar o valor, né? Que é cateto oposto, né? E tenho o meu cateto adjacente,
O cateto adjacente é aquele que está ao lado do ângulo, né? Está ao lado do ângulo. Então, a relação trigonométrica que utiliza cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente, não é? Tangente de 20 graus, sempre do ângulo aí, né? Então, é tangente de 20, abreviando aqui, fica tangente de 20 graus é igual cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, 30. Tá ok? Então, nós temos que ir lá na tabelinha encontrar o valor da tangente de 20, certo? Se você for lá na tabelinha, como eu já mostrei para vocês ali, a tangente de 20 é 0,36, tá bom? Então, eu vou substituir aqui por 0,36, que é igual, continuando aqui da mesma forma que já estava, x sobre 30. Então, aqui você pode pôr o número 1, igualdade de duas frações, né? A multiplicação em x é válida aqui, dá para você resolver por esse método, né? Então, aqui basta você multiplicar em x. Sempre utilizando, aliás, sempre fazendo primeiro, onde você tem a incógnita, né? X vezes 1 é x, que é igual a 0,36 vezes 30. 0,36 vezes 30, tá? E se você fizer essa continha, vai dar 10,8, ok? Muito bem. Então, o nosso x aqui, que é o cateto oposto ao ângulo, né? Mede 10,8 metros, né? Está em metros aqui, vamos, né, colocar novamente em metros ali. Pessoal, então, eu não estou fazendo essas contas de multiplicação de números decimais, senão vai demorar muito o nosso vídeo, aí fica um pouco cansativo, tá? Mas a gente já viu, né, a multiplicação de decimais. Continuando então aqui, vamos lá. Pessoal, agora, né, nesse mesmo sentido aí, nesse mesmo assunto, eu tenho aqui uma tabelinha dos ângulos notáveis. Por que ângulos notáveis? São os mais utilizados, tá? Que são os ângulos de 30, 45 e 60. Bom? Então eles são mais, né, eles aparecem mais aí nos livros de matemática, nas provas de matemática, vestibulares, vestibulinhos, não é? E eles que mais aparecem, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, só para a gente interpretar essa tabelinha aqui. X seria o seno, cosseno, o ângulo, né? X é o ângulo, 30, 45 ou 60. Então nós temos aqui o seno do ângulo X, né? Cosseno e tangente. Então, por exemplo, o seno de 45. Seno de 45, né? Só você fazer isso aqui, ó. É raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então aqui, os valores não estão em decimais, né? Mas é a mesma coisa, tá? Se você for lá na tabela, vai estar em decimal esse valor aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Por exemplo, cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2, tá? Tangente de 45. Tangente de 45 é 1, tá? Então, nós vamos utilizar agora essa tabelinha aqui, dos ângulos notáveis, daqueles que são mais utilizados. Então, vamos aos exemplos aqui. Acho que eu deixei 4 exemplos aqui, rapidão. Exemplo 1, né? Encontre o valor de x. Então vamos lá, ó. Em relação ao ângulo de 30, não é isso? Eu tenho o quê? Cateto oposto, né? Que o x é cateto oposto, e eu tenho a hipotenusa, né? De frente para o ângulo de 90. Então qual é a relação trigonométrica que utiliza? Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então vamos lá, vamos aqui embaixo, ó. Seno de 30, né? Seno de 30 é igual a x, cateto oposto, sobre hipotenusa, 700. 700 metros. Imagine que isso daqui seja, né, a planta aí de um terreno, algo assim. Seno de 30, eu preciso ir lá na tabelinha. Seno de 30. Opa, quanto que vale? Meio. 1/2. Então eu vou substituir o seno de 30 por 1/2. Tá bom? Então 1/2 é igual a x sobre 700. Deixa eu ver aí. Pessoal, mesmo esquema. Para resolver, você pode multiplicar em x, né? Sempre multiplicando primeiro onde tem a incógnita, o x. Então, vamos continuar aqui, ó. Aí. Então, vamos lá. X vezes 2, 2x. Igual. 700 vezes 1, 700. Toda vez que estiver multiplicando x, vai lá embaixo, dividindo. 700 dividido por 2, 360.
350 metros, né? Então, o meu x aqui vale 350 metros. Beleza? Se você não entendeu, volte o vídeo aí, tá? Exemplo 2. Vamos lá. Opa, aqui. Então, eu preciso encontrar o valor de x, né? Aqui. Que é, em relação ao ângulo de 60, né? Ele é o quê? Cateto oposto. Não é isso? E eu tenho que a hipotenusa mede 12. Ou seja, que é a hipotenusa que está de frente para o ângulo de 90. Qual é a relação trigonométrica que utiliza cateto oposto sobre hipotenusa? É o seno novamente, né? Então, seno, vamos aqui, ó. Seno de 60, não é isso? É igual a x sobre 12, cateto oposto sobre hipotenusa, 12. Então, vamos lá na tabelinha, nessa tabelinha aqui, ó, 60 graus são os ângulos notáveis, né? 60 graus, o seno de 60, olha aqui, é raiz de 3 sobre 2. Vamos trocar aqui, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tá? E aqui você copia igual. Tudo bem? Então, vamos utilizar aquela técnica, né, de multiplicar em cruz, ó. Certo? Multiplicando sempre onde está a letra primeiro, o x, né? Então, 2 vezes x, x vezes 2, vai dar 2x. Vou fazer aqui. 2x é igual. Agora, raiz de 3 vezes 12. Fica 12 vezes raiz de 3, tá? Não posso multiplicar lá dentro do radical ali. Tudo bem? O radicando, né? Não fica a raiz de 36 não, tá? Fica assim. Pessoal, então, o 2 está multiplicando o x, ele vai lá embaixo, dividindo, não é isso? 2 vai lá embaixo dividindo, certo? Bom, agora o que acontece aqui? Eu tenho 12 em cima, está multiplicando por raiz de 3, né? E tenho 2 embaixo. Você pode dividir 12 por 2, tá? Vai dar 6, não é isso? Então, isso é igual... Deixa eu fazer uma setinha aqui. X é igual, então, 12 dividido por 2, né? Isso pode acontecer só quando eu estou multiplicando em cima, tá? É 6, né? 12 por 2 é 6, raiz de 3. Então, o meu x ali vale 6 raiz de 3. Professor, não precisa calcular? Se você quiser, né? Descubra qual é a raiz de 3, né? E multiplique por 6. Utilize 2 casas decimais ali, tá certo? Mas geralmente vem indicado assim, como raiz mesmo, tá certo, pessoal? Então, nos livros, nas provas, vem assim, ó, tá? Vamos para o exemplo 3. Exemplo 3. Vamos lá, vamos descobrir aqui o que nós temos, né? Em relação sempre a um ângulo, né? Nesse caso, ao ângulo de 60, tá? Eu tenho o que aqui, ó? Fica mais fácil para a gente identificar onde é a hipotenusa. Hipotenusa é aqui, né? Eu não tenho hipotenusa, ou seja, eu não vou trabalhar com a hipotenusa, tá? Então, em relação ao ângulo de 60, eu tenho o quê? Cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. Ok, pessoal? Então, qual é a razão trigonométrica que utiliza cateto oposto sobre cateto adjacente? É tangente. Tangente de 60 graus, né? É igual a cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, 1. Tá? Agora, vamos na tabelinha aqui e descobrir qual é a tangente de 60. Vamos lá. Tangente está aqui. Aí você vai andando na linha até chegar na coluna de 60. Raiz de 3. Não é? Tangente de 60 e raiz de 3. Então, eu vou trocar aqui por raiz de 3. Isso é igual a x sobre 1. Eu posso colocar 1 aqui, né? Igualdade de duas frações, você pode multiplicar em x. Vamos lá. X vezes 1 é x. E 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Ok? Então, chegamos à resposta aí. Aqui vale raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Não precisa calcular a raiz de 3, deixa assim mesmo. Opa, não coloquei aqui, né? Não precisa calcular a raiz de 3, tá? Deixa assim. E aí, um último exemplo, que eu coloquei aqui, né? É o seguinte, então eu tenho um ângulo de 45 graus, né? E aí eu preciso encontrar o valor de x. O x é o cateto adjacente ao ângulo, né? Está do lado do ângulo, ó, cateto adjacente. E o 6
é minha hipotenusa, de frente para o ângulo de 90, né? Qual é a relação trigonométrica que utiliza cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, é o cosseno do ângulo, 45 graus. Cosseno de 45 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então, vamos lá na tabelinha descobrir qual é o cosseno de 45. Cosseno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, eu vou substituir aqui por raiz de 2 sobre 2. É igual a x sobre 6, né? Então, novamente, igualdade entre duas frações, você pode multiplicar em x, né? Então, x vezes 2, 2x, igual a 6 vezes raiz de 2. Opa, aí, certo? Esse 2 aqui, ele vai lá embaixo dividindo, então x é igual a 6 raiz de 2 sobre 2. Como é multiplicação aqui, ó, eu posso dividir 6 por 2, tá? Então x é igual a 3, né? Raiz de 2. 3 porque 6 dividido por 2 é 3, tá? E aí paramos aí, não precisa calcular, né? Como eu disse já algumas vezes aqui, deixe sempre na forma de raiz mesmo, tá? Certo, pessoal? Então era isso daí. E aí qualquer dúvida vocês me perguntam, tá certo? Até a próxima então.